o Hamas, se continuar no poder em Gaza, o Hamas vai voltar a construir o seu poder militar. Vai demorar muito tempo, mas ele vai voltar a controlar regiões de Gaza, cidades de Gaza, campos de Gaza e transformar as casas, os hospitais, as escolas em bases militares, como ele fez. Eu acho que é um dos conflitos mais complicados para quem é brasileiro entender, né? Porque isso não é de agora, tá acontecendo há muito tempo, tem muito país envolvido, muitos interesses, tem um lado religioso, tem um lado... tem essa palavra que é o sionismo, que tá todo mundo usando agora. Tem gente trocando o judeu para o sionismo para poder atacar da mesma forma que atacava antes e sem ser punido, sem ser preso. Parece que a partir de agora está liberado atacar desde que usa a palavra sionismo. Vocês acham isso também ou não? Com certeza o conceito de sionismo passou a ser adotado dentro da definição de quem quer fugir, como você falou, criminalmente da categoria de antissemitismo. Isso. Então, o sionismo é considerado hoje, de certa forma, como um novo antissemitismo, uma nova forma de atacar... O antissionismo, né? Sim. O ataque ao sionismo é uma forma de discriminar os judeus pelo fato de não reconhecer o seu direito à autodeterminação em Israel. Realmente esse conflito é muito complicado porque envolve... Só para entender, um brasileiro poderia ser um sionista em relação ao seu território? Como seria um brasileiro... Sem dúvida nenhuma. O movimento sionista é o movimento que pregou a autodeterminação do povo judeu no seu lar ancestral. Qualquer um que apoia o direito dos judeus de terem o seu próprio Estado pode ser considerado sionista. E um disclaimer: isso não significa que a pessoa que apoia o sionismo ou se considera sionista concorda com o governo de Israel, concorda com assentamentos na Cisjordânia, concorda com a expansão do território israelense. Não. Você tem sionistas que não concordam com determinadas políticas de Israel, que não concordam. Tem outros que sim, tem outros que não. Você tem uma gama imensa, uma variedade gigantesca de opiniões dentro e fora de Israel a respeito de como a política de Israel é conduzida. A pessoa que é sionista, ela acredita num conceito. É um conceito que não determina necessariamente uma fronteira e nem uma forma econômica, política e social de como Israel deve ser governado. Existem patriotas brasileiros que são de direita, patriotas brasileiros que são de esquerda, assim nos Estados Unidos, assim na França. Todos apoiam a existência do Estado Nacional e, portanto, ser sionista não significa apoiar determinadas políticas. Se você é sionista, você apoia que morram civis em Gaza? Não. Você apoia um assentamento de Cisjordânia? Não necessariamente. Você apoia que Israel conquiste um pedaço do Líbano? Não necessariamente. De novo, sionismo é um conceito, nome próprio, de que você apoia que o povo judeu seja independente e soberano na sua terra ancestral, em parte da sua terra ancestral. Somente isso. E isso está diretamente ligado à ideia de que quem é anti-sionista, na verdade, está expressando uma posição de negação a esse direito, que é exclusiva em relação ao povo judeu. Você não tem ninguém que é contra a existência do Estado americano, você não tem ninguém que é contra a existência do Brasil, ninguém que é contra a existência da França. Mas se alguém é contra a existência do Estado de Israel, está discriminando o direito do povo judeu à autodeterminação, que é um direito de todos os povos. E não necessariamente um sionista é contra dois estados? Absolutamente. A origem do sionismo está baseada na ideia dos dois estados. As Nações Unidas propuseram em 1947 a criação de dois estados independentes na Palestina, um estado judeu e um estado árabe, e os árabes recusaram a proposta. Então os sionistas... Qual foi a justificativa? Porque eles queriam impedir a criação de um Estado judeu e queriam criar mais um Estado árabe, além de todos que já existiam na região, em todo o território.
entre o Mediterrâneo e o Rio Jordão, e daí vem essas declarações nas manifestações do rio ao mar, porque isso significa eliminar o Estado de Israel para criar um Estado árabe naquele lugar. Em relação à pergunta que você fez sobre o cessar-fogo, eu poderia também dar uma... A gente poderia começar essa fala falando o seguinte. Primeiro, o cessar-fogo, quando ele foi estruturado, ele tinha 3 fases, sendo que agora a gente está na prorrogação da primeira fase sem que exista uma resolução. Agora o pessoal está em Doha, no caso. Na primeira fase ainda? Não foi para a segunda fase. A gente está na primeira fase, uma prorrogação da primeira fase estava contemplado em um dos parágrafos lá de que a primeira fase poderia ser prorrogada. Por que ela está na primeira fase? Porque não se chegaram na conclusão da segunda fase. E por que não chegaram na conclusão da segunda fase? Porque o que o Hamas está tentando fazer é o seguinte. O Hamas militarmente não tem como ganhar uma guerra de Israel. E o Hamas tem reféns. Israel quer ver os reféns fora. Os Estados Unidos e o mundo também querem ver os reféns fora. Os árabes também. Os países árabes também querem ver os reféns fora. Só que se todos os reféns forem libertados pelo Hamas, o Hamas não tem mais nenhum poder de barganha. Como grupo, né? Como milícia. Além disso, Israel não vai aceitar sair de Gaza ou declarar o fim da guerra. Você pode ter cessar-fogo ad eterno. Mas Israel não tem como, politicamente e até mesmo socialmente, declarar o fim da guerra com o Hamas no poder. Não, e militarmente. Porque se Israel sai e encerra a guerra, ele vai fazer a mesma coisa que fez em 2005, quando saíram da faixa de Gaza, tiraram toda a população israelense, todos os soldados, e a faixa de Gaza se transformou numa base de lançamento de ataques terroristas contra Israel. Então, esse erro Israel não vai repetir. O problema é que, na cabeça das pessoas, é assim, essa guerra já matou muita gente e o cessar-fogo ele é necessário por motivos humanitários. Esse conceito não está errado. Só que para você ter uma mudança que vai ser duradoura e vai existir e você não vai retornar a um ponto que você iniciou esse conflito, você precisa ter uma mudança política e uma vontade dos atores que estão lá envolvidos a efetuar na prática essa mudança. E o que significa isso? O Hamas, se continuar no poder em Gaza, o Hamas vai voltar a construir o seu poder militar. Vai demorar muito tempo, mas ele vai voltar a controlar regiões de Gaza, cidades de Gaza, campos de Gaza e transformar as casas, os hospitais, as escolas em bases militares, como ele fez. E mesquitas. Mesquitas, todos os lugares públicos, escolas da ONU, repartições públicas e tudo mais. Isso é achismo ou é comprovado? Não, é comprovado. Isso foi o que eles já fizeram, eles vão voltar a fazer, se puderem. O problema é que se Israel aceita essa demanda, se o mundo pressiona Israel e o Israel aceita essa demanda, em outras palavras, tudo que aconteceu até agora, nos últimos 1 ano e meio, é em vão. Porque se todas essas pessoas morreram, se toda essa destruição aconteceu, se todos os soldados israelenses perderam a vida, se todo esse gasto militar imenso, imensurável, tudo foi em vão, porque o Hamas vai libertar os reféns, mas Israel vai aceitar o cessar-fogo permanente e sair de Gaza com o Hamas no poder, e um dos objetivos da guerra de Israel era, o principal, libertar os reféns, trazer os reféns de volta, vivos e mortos. Vivos ou mortos. Mas o segundo objetivo é evitar que o Hamas volte a tirar o Hamas do poder. E terceiro objetivo era fazer com que Gaza nunca mais tenha capacidade de ter um grupo lá que possa causar esse tipo de ameaça, esse tipo de perigo para os cidadãos israelenses. O que as pessoas não entendem é que se Gaza volta a representar esse perigo para Israel, automaticamente esse mesmo perigo está também relacionado aos cidadãos de Gaza. Porque se Gaza volta a virar uma base para qualquer grupo, seja o Hamas ou qualquer outro, que vá controlar a região, como acontece no Afeganistão, como acontece em regiões do Líbano, que nem acontece na Síria agora. Se jihadistas controlam regiões, e essa região
não tem nenhum tipo de trabalho de forças externas moderadas para poder evitar que esses jihadistas continuem construindo um poder militar tal, essa região, mais cedo ou mais tarde, vai ser usada para atacar uma outra região, no caso é Israel, mas a gente viu isso com Síria e Turquia, a gente viu isso com Líbano e Israel, a gente viu isso em outros exemplos no Oriente Médio. O que vai acontecer é, a gente está postergando uma próxima guerra. Então tudo o que aconteceu até agora vai ser em vão, e a próxima guerra é uma questão de tempo. Isso é ruim para quem? Isso é ruim para quem é atacado, mas isso é ruim para quem está lá. Então, se as pessoas que realmente se importam com a vida dos palestinos, não é, e se importam, estou dizendo, não apenas acusando Israel, mas se importam com a vida dos palestinos, independentemente de Israel, elas precisam desejar que os palestinos tenham para governar essa região uma força que não vai causar uma nova guerra. E esse que está o problema. O Hamas vai causar uma nova guerra. A pessoa que... Isso assim, questão de tempo. Seria um paradoxo do paradoxo. Segundo, para você apoiar o nacionalismo palestino, você obrigatoriamente precisa ser anti-Hamas. Sem dúvida. Não tem como você apoiar o nacionalismo palestino e ser pró-Hamas ao mesmo tempo. É impossível. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo a sua opinião e se inscreva no K2Hack para receber mais conteúdos do canal. Obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo.